Olá, povo das artes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é Didi e nesse vídeo vamos pintar algumas folhas da nossa natureza. Na descrição tem o material utilizado, eu utilizo o lápis de cor profissional da Faber-Castell, mas eu deixei também os lápis correspondentes da coleção Ecolápis escolares da Faber-Castell, caso você ainda não tenha os profissionais. Agora, se querem pintar, preparem seu material e mãos à obra. Eu vou iniciar fazendo uma demonstração do conceito que eu quero com vocês, né? Então, eu quero que eu vou desenhar aí 2 folhas para vocês entenderem que as folhagens, quando elas estão sobrepostas, elas têm um conceito a ser seguido. Então, eu desenhei aí 2 folhas com o lápis 168, que é o Earth Green Yellowish, e agora eu estou fazendo o talinho dessa folha com o 205, que é o Cadmium Yellow Lemon, tá? Eu faço os talinhos e as ramificações desse talinho e aperto bem, que é para meio que saturar o papel, para quando eu vir com o lápis verde não cobrir totalmente. Eu quero que fique em destaque o talinho e essas ramificações. Agora eu peguei o lápis 167, o Permanent Green Olive, e eu vou puxar risquinhos da borda para dentro da folha, tá? Pequenos risquinhos curtos. Esses risquinhos, agora já estou indo à segunda camada. Esses risquinhos que a gente puxa, ele vem do mais forte, ele vai ficando mais fraquinho, mais fininho. Então ele fica, na hora que sai, mais forte e vai soltando. Ele vai ficando mais fino e mais claro, mais leve. Então eu também estou puxando esses risquinhos a partir do talinho, né, do meio da folha, tá? Agora volto fazendo a segunda camada desses risquinhos. Então eu fiz na borda e agora eu tô fazendo aí com o talo 2 camadas desses risquinhos. Bom, feitas as 2 camadas, eu venho aí contornando a borda e o talo, né, da folha, e depois eu pinto um sombreado, tá? Eu não quero pintar ali no meio. Observe que no meio só alguns fiozinhos que se encontraram, tá? Porque eu quero preservar essa claridade no meio aí da folha. Como ela é uma folha que tá por cima, ela tá recebendo toda a claridade. Então ela vai iluminar aí no meio. Vai ficar sobressalente, vai ficar mais alta, como quem aí no meio ela tá mais alta e recebendo mais luz, tá? Tô aí ainda fazendo esse contorno. Então, o contorno no limite com o talo e com a borda, ele é mais escuro. E depois eu pinto trazendo uma sombra degradê, né? Para dentro da folha. Não atingindo aquele meio. Porque agora esse meio, que é essa parte que ficou que ficou branca, eu vou pintar toda essa parte que eu pintei todinho por cima com o 205 Cadmium Yellow Lemon, tá? Então ela vai ficar toda iluminada essa parte. Então a gente pinta tudo porque tem pontos em que não teve risquinhos, né? Então a gente pinta toda a parte, toda a área pintada. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado da folha. Vou puxar a partir do talo risquinhos que saem mais fortes e vão se enfraquecendo ali em direção à borda da folha. Então, faço esses risquinhos tanto a partir da borda do talinho quanto a partir da borda da folha. Vejam que alguns se encontram com os outros do lado de lá,
mas outros não. Então ela vai ficar aí no meio, vai ficar mais claro. Vem agora com a segunda mão de risquinhos dessa borda para dentro da folha, tá? Então ela vai vir risquinhos, agora já na segunda camada, vários risquinhos vindo da borda e também do talo em direção à borda, sempre seguindo o sentido das ramificações do talinho, tá, gente? Agora eu vou escurecer as bordas e trazer uma leve sombra, fazendo um degradê para dentro da folha. Eu quero destacar a borda e ali na divisão com o talo, né? Então eu escureço e vou trazendo uma sombra para dentro da folha. Eu também gosto de escurecer em torno dessas ramificações, porque aí eu faço um contraste de ficar mais escuro, né? Como eu tô fazendo aí no talo, que eu escureço o contorno dele, que é para destacar, né? É o contraste que a gente faz. Então, pinto o entorno dessas ramificações e também do talo, olha lá, escurecendo bem e depois trazendo para o meio uma sombrinha mais leve. Eu tô pintando, sabe, fazendo movimentos redondos ali e puxo alguns fiozinhos. Aí eu tô reforçando em torno das ramificações, olha, porque aí eu destaco essas ramificações, eu faço um contraste, né? Também com o talinho eu faço. Olha lá, escurecendo mais ali entre o talinho e as ramificações. E sempre trazendo como que uma sombra mais clara para o meio, tá? Refazendo aí alguns risquinhos que vão ultrapassar ali na área mais clara. Alguns apenas. Escurecendo bem a borda. E agora eu venho com o 205 Cadmium Yellow Lemon e vou pintar toda a folha. E aí toda a parte que tiver sem o lápis de cor vai ficar amareladinho. Onde é verde, ele vai amarelar, mas não vai cobrir, tá? Então ficou toda amareladinha, a folha ficou toda iluminada. Afinal ela tá por cima, ela tá recebendo mais luz. Agora, na de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer o talo, as ramificações, ali eu imagino de onde ela vem, ali as ramificações, né? E com o 205, Cadmium Yellow Lemon. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, por enquanto, né? Vou fazer aí os risquinhos, vou puxar os risquinhos como que se eles estivessem vindo lá do talinho, né? No caso aí, o talinho embaixo, ele tá escondido embaixo da outra folha, né? Saindo do talinho e depois vindo da borda para dentro. Esta folha está por trás da que nós já pintamos. Então, ela vai ficar mais escura. Então, eu não me preocupo muito em deixar uma área mais clara, tão nítida como a de cima. E aí eu vou deixar uma área menor, tá? Porque essa folha eu vou querer ela mais escura. E eu quero ela mais escura porque ela tá embaixo da outra. Ela não recebe toda a luz como a outra recebe, que está por cima. Segunda camada de risquinhos. E vejam que vai ficando uma parte mais clara no meio, mas já não é como na outra, tá? Você vai observar que eu tô passando aí a segunda camada de risquinhos e que esses fiozinhos muitos estão se encontrando, né? Lá com o outro lado, com o outro limite. Destaco aí, ó. Agora eu vou vir pintando as bordas.
e trazendo uma sombrinha para dentro da folha. Aí escurecendo o limite com o talinho, com a ramificação, fazendo aquele contraste, né? Então, olha lá, pintando a borda, pintando o limite com o talinho, o contorno da ramificação, né? Tô escurecendo aí, olha. Movimentos redondos e vai trazendo levemente. Eu tenho que pegar na ponta do lápis porque eu estou trabalhando na borda da folha. E na borda eu tenho que ter uma firmeza para não sair fora, né? É uma questão de precisão, né? Então eu pego na ponta, já próximo à ponta do lápis, né? Da mina. Então, estamos aí levando, eu pintei a borda, agora eu tô levando uma sombra mais leve, fazendo um degradê para dentro da folha. Aí eu me preocupei menos com a área mais clara, embora eu ainda tenho, né, uma área mais clara aí na folha. Escureço aí o contorno da ramificação, que é para destacar essa ramificação. E fazendo aí mais uns fiozinhos, porque eu quero essa folha um pouquinho mais escura que a de cima. Com o lápis 167, o Permanent Green Olive, né, gente? Agora, continuo escurecendo, dando alguns acertos. Na folha de cima, a parte que eu vou cobrir os branquinhos é com o amarelo para ficar iluminado. Já nessa folhagem, nessa folha de baixo, eu vou cobrir também, porque obviamente que como eu faço risquinhos, fica alguma área aí sem receber o lápis de cor. Então, ela meio que fica um pouco só nessa ponta que está fora, né? Recebendo luz, ela recebe também um pouquinho de luz, não tanto quanto a de cima. Então eu vou pintar aí, olha, com o Earth Green Yellowish 168. É um verde claro amarelado, que é o verde claro que eu desenhei as duas folhinhas que eu usei para riscar o desenho. E eu venho cobrindo. Quando a gente vem cobrindo, a gente pode pintar no sentido contrário aos risquinhos, tá, gente? Que é para poder cobrir bem toda a parte que ficou sem o lápis de cor. E aí a folhagem de baixo ficou mais escura, tá? Ela não tem a iluminação que é a de cima. Agora eu tô vindo com o lápis, mais escuro ainda, que é o Pine Green. É o 267, né? O lápis 267 da Faber-Castell Profissional, o Pine Green. Ele é bem mais escuro e aí eu vou puxando, né? Desculpa, gente, não é o Pine Green, desculpa. É o 173 Olive Green Yellowish, tá? Ele é mais escuro e aí eu vou escurecer bem forte na divisa com a folha, tá, gente? E depois eu vou trazendo um sombreamento, então eu vou trazendo um degradê mais leve, posso até puxar também alguns risquinhos, e aí eu vou fazendo um degradê na divisa bem escuro e depois trazendo mais leve, fazendo um degradê um pouquinho mais claro. E aí eu formei essa sombra da folha de cima. Com o Cadmium Yellow Lemon, eu estou destacando aí o contorno da folha de cima. E observem como ficou destacado essa sombra que está da folha de cima na folha de baixo, tá? É esse o conceito que eu queria passar para vocês. Nós vamos fazer as folhas daquela árvore cujo tronco nós fizemos no outro vídeo. E é esse o conceito que eu quero. Quando vocês têm uma sobreposição de folha, a folha de baixo ela tem que ser mais escura e na divisa entre elas eu tenho que fazer uma sombra mais forte, né, da folhinha de cima, tá?
Então aí eu tô só acertando e mostrando para vocês. Olha que fofinha que ficou essa folha com essa sobreposição, a folha de cima mais iluminada. Então, na árvore que nós vamos fazer, ela é pequena, as folhinhas da árvore é só um detalhe, ela não é a estrela, né, da obra. Então, as folhinhas são pequenas. E aí a gente vai pintar elas todas, sem, obviamente, ter esses detalhes como nós tivemos naquela demonstração. Então, eu pinto mais claro, uma folhinha mais clara e a que está por trás mais escuro. Aí, no caso, eu usei o 168, o Earth Green Yellowish, o verde claro, né? E depois, por trás, que seria a folha mais iluminada, e por trás eu usei o 167, o Permanent Green, para fazer a folhinha que está por baixo, mais escura. E observem que eu aperto bem na divisa entre elas, eu aperto mais o lápis, que é para ficar aquela sombra mais escura lá, ó. Tá vendo? Eu aperto mais ali na divisa entre as duas folhinhas. Ó, faço a folhinha mais clara, com o verde mais claro, o 168. E depois eu venho com a folhinha mais escura, aperto bem na divisa entre elas, porque aí forma aquela sombra da folha de cima na folha de baixo. Olha como que vai ficando fofinho. Nós vamos encher aquele tronco que nós fizemos lá daquela árvore no outro vídeo, agora com folhagens. Então, é essa técnica que nós vamos usar. Eu estou usando aí o 173, o Olive Green Yellowish, para fazer os galinhos, tá, gente? Os talinhos mais escuros. Aí, olha, a verde clara e com o 68, né? E depois um 67, o Permanent Green da folhinha de baixo. Destacando sempre na divisa entre elas, para demonstrar a sombra mais forte da que está por cima, né? Se vocês estão gostando do vídeo, deixa o seu like. Eu tô fazendo aí uma terceira sobreposição, porque na árvore nós vamos ter vários tons, várias sobreposições. Então, uma terceira sobreposição, aí eu tô usando o 267, o Pine Green, né, que é bem mais escuro. Seria a minha terceira sobreposição. Ela é uma folhinha bem escura. E eu posso usar ela também para preencher espaços, né? Como quem olha, não dá para ver a folhinha, mas ela tá lá embaixo. Então, esse espaço aqui tem uma folhinha lá que tá recebendo menos luz ainda. Então, eu usei o Pine Green, que é mais escuro. Então, vejam só, aí no tronco, eu já tenho uma parte feita, né? Observem que eu estou pintando aí, no tronco eu usei o lápis verde um pouquinho mais claro que nas demonstrações. Esse aí é o 170 May Green, tá? Eu vou fazer várias folhinhas verdes mais claras, que são as que estão mais iluminadas, tá? Eu tenho alguns desenhos, até desenhei algumas folhinhas aí como uma referência para eu saber o que eu ia fazer, né? No desenho. Mas eu estou desenhando aí todas essas folhinhas e depois eu vou vir com o 167. Então, aí eu estou usando o May Green 170. Depois eu vou vir com o 167, o Permanent Green Olive, e vou fazer as folhas de trás. Esta é uma obra de arte que eu estou fazendo, que cuja estrela é uma moça, essa mocinha que está aí no meio do desenho, né? E a árvore é só um figurante aí, né? Ela tá passeando num bosque, com árvores e aí, então, esse é só um detalhe dessa obra, tá, gente? Tô fazendo agora com o 167, ou Permanent Green Olive, as folhinhas de baixo. Observem que as de baixo, então, são um verde mais escuro. E quando eu tenho uma sobreposição na divisa entre elas, eu aperto mais o lápis, que é para fazer ali aquela sombra da folha de cima com a folha de baixo. Algumas aí estão soltas, porque eu vou vir com uma terceira sobreposição. Então, vai ter a outra mais escura aí mais para baixo, né?
Quando ela encosta na mais clara, no ponto em que ela encosta, eu aperto mais o lápis para formar a sombra. Então, estamos preenchendo todo esse espaço aí, que está cheio de folhagem, essa árvore. Se você estiver gostando da orientação, do nosso tutorial, não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. Se você gosta desses tutoriais, siga o canal, ativa o sininho para saber quando está saindo um novo tutorial, tá? Agora eu tô vindo aí com o lápis 174, o Chromium Opaque, fazendo galinhos, pequenos galhos entre algumas folhinhas, tá? Uns pequenos galinhos. Com 174, Chromium Green Opaque. Agora eu vou vir com o lápis de fazer a terceira sobreposição. No caso aí, o 267, o Pine Green. E eu não tô só fazendo folhinhas, não. Eu tô preenchendo os espaços. Como quem... Olha, lá no fundo, lá bem para trás, tem outras folhinhas. Que não dá para identificar o formato delas. Porque não tem espaço para aparecer o formato delas, mas elas estão ali. Então, a gente vai pintando entre esses espaços brancos que nós temos, com essa cor de lápis verde mais escuro, que é o Pine Green, tá? O 267. Na descrição, eu vou deixar os números dos lápis escolares da Faber-Castell, o Ecolápis, né? Os lápis escolares. Eu vou deixar o nome dos lápis escolares que são equivalentes a esses que eu estou usando como profissional para você fazer as suas folhagens também, tá bom? Então, vamos cobrindo aí, fazendo a terceira sobreposição, fazendo algumas folhinhas, preenchendo alguns espaços. Dizendo, olha, lá embaixo tem outra folhinha, mais abaixo, recebendo pouca luz. Agora vai ter um espaço que vai ter luz, então aí nós vamos passar esse lápis aí, que é o Cadmium Yellow 107, para dizer assim, olha, alguns espaços ali tem um amarelo, tá vindo uma luz aí, não tem folha por trás. Então a gente põe alguns amarelinhos aí, tá bom? Voltei com o Pine Green 267, né? Continuo pintando os espaços em branco aí de verde escuro. Eu tenho que preencher todo esse espaço aí. Ou ele vai ser verde, ou vai ser amarelo, né? Ele vai ter... tem cor. E como ela é só uma figurante, ela está longe, ela não está próximo, então eu não estou vendo o detalhe da folha. Então, por isso que a gente vai pintar a folhinha sem ficar fazendo detalhes, tá? Cobrindo esses pontos. E não pode sobrar mais nenhum espaço em branco. Olha como aquele tronco tá ficando lindo com essa folhagem, gente. Eu espero que vocês estejam fazendo a árvore de vocês. Se vocês fizerem e postarem no Instagram, eu tenho o meu Instagram aí na descrição do vídeo. E aí vocês me marquem, que é para eu saber, para eu ver o que vocês fizeram. Eu tenho muita curiosidade de ver o trabalho de vocês. Aí, alguns pontos eu tô usando o outro amarelo, tá, gente? Esse aí é aquele, o Cadmium Yellow Lemon, tá? Que é aquele, o 205. Como quem ali tem, é um amarelo esverdeado, porque já tem um reflexo das folhas verdes. Agora eu venho aí com 175, tá? Que é o Dark Sepia, e vou fazer a sombra dessas folhas no galho. Então eu tô fazendo alguns acertos aí, escurecendo o meu galho, né? Do tronco, né? E fazendo essa sombra
que essas folhagens estão fazendo sobre o tronco. Então eu vou contornando aí toda a folhagem e escurecendo com 175 Dark Sep. Inclusive eu já havia deixado esse tronco mais escuro, justamente para depois eu vir escurecendo. Agora eu vou repetir o mesmo processo das folhinhas com o 170 May Green, depois as de trás o 67, o Permanent Green Olive, e depois o 267 com o Pine Green, que é o verde que vai fechar. E vou completar aí todos os espaços desta árvore, tá? Na arte eu tenho uma outra árvore aqui do lado esquerdo, só que essa outra árvore ela está como quem mais próximo, não está tão longe, então as folhinhas elas vão ser um pouquinho maiores e eu vou destacar o talinho delas, como quem aqui dá para eu ver dessa a distância que eu estou, essa árvore da esquerda vai ficar mais visível, vai dar para eu ver os detalhes, que é o talinho da folhinha, tá? E a folha tem que ser maior. Então, pela folhinha, você vai perceber que essa árvore está mais próxima do que a árvore da direita. Então, eu fiz aí já essa árvore e eu vou aqui demonstrar para vocês, que é para vocês verem como que ficou, tá? Então, agora a outra árvore. Pode observar que a folha ficou maior e que o talinho ficou destacado. Ah, essa foto aí não ficou muito boa não, viu gente? Me desculpem. Eu fiz ela na posição errada, né? E ela tá diferente a cor, tá? Mas ela ficou escura. Eu não sei por que às vezes eu erro nas fotos, tá? E aí vocês podem observar que as folhinhas agora tá na cor certa. Esse vídeo aí, olha, já tô quase terminando a arte, né? Então aí a folhinha demonstração que nós fizemos no início do vídeo. E a arte ainda não terminei, ainda falta o piso, ainda falta um detalhe do cabelo dela, o céu, preciso arrumar alguns detalhes apenas. Tem as árvores lá do fundo e observa como ficaram as folhas, né, dessa árvore da esquerda. Ainda falta fazer a sombra dessas árvores no chão, né? E aqui a gente vai terminando o nosso vídeo. E assim nós terminamos e eu espero que vocês estejam aproveitando, gostando dos tutoriais. Se gostou, deixa seu like no vídeo, por favor. Vamos fortalecer o canal. Se quer ver mais tutoriais, siga o canal, ativa o sininho. Outros tutoriais estão vindo, outros tutoriais nós temos no canal. Eu agradeço que vocês tenham ficado até aqui e eu espero que vocês voltem mais vezes. Muito obrigada e um grande abraço.